Após o deboche que o presidente da EBC, Laerte Rimoli, fez em relação a declarações recentes dadas pela atriz Thaís Araújo sobre o racismo no Brasil, seguiu-se uma onda de ataques à atriz que fez inclusive a Polícia Civil do Rio de Janeiro abrir investigação na Delegacia de Crimes na Internet para investigar o nível virulento de ataques que ela sofreu. Mas essa onda de ataques na internet que a atriz sofreu tem uma razão. Algumas pessoas, alguns comentaristas de meios de comunicação, como rádio, televisão, imprensa escrita, eles meio que estimulam esse tipo de ataque racista, desqualificando a tese dessa e de muitas outras pessoas que combatem o racismo. Por exemplo, quem fez isso foi o comentarista da Jovem Pan, Marco Antônio Villa. Ele fez comentários que desqualificam a fala da Thaís Araújo e que, na verdade, constituem um ataque ao povo negro. Apesar de ele dizer no seu comentário que sim, que o racismo existe, mas não é tanto tal. Esse Marco Antônio Villa, a gente conhece bem a trajetória dele, agora eu acho que ele passou dos limites e eu vou explicar por quê. Primeiramente, antes de falar sobre Thaís Araújo, ele atacou o Dia da Consciência Negra, que é 20 de novembro, um dia escolhido por ser o dia da morte de Zumbi dos Palmares. O Villa, ele se baseia, ele ouviu o passarinho cantar, não sabe onde, e está reproduzindo algo que ele leu por aí. Pior é que o cara é historiador, ou supostamente é historiador, mas suponho que ele não minta sobre isso, deve ser historiador mesmo, só que não parece. Porque é o seguinte, ele se baseou na tese de um livro de um escritor chamado Leandro Narlock, que é o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Em um capítulo sobre o Zumbi dos Palmares, cuja morte deu a data ao Dia Nacional da Consciência Negra, esse Narlock, ele escreveu no seu livro uma suposição de que o Zumbi dos Palmares teria tido seus próprios escravos negros, que ele mandava capturar nas fazendas dos senhores de escravos para trabalharem no Quilombo dos Palmares. Essa é uma tese que o próprio Narlock reconhece no seu livro, que é uma tese, é uma suposição, isso não tem comprovação nenhuma. Não dá para afirmar que isso realmente aconteceu na história do Brasil. Só que o Villa, ele usa essa suposição como querendo dizer, os negros também são racistas, a escolha do dia é uma bobagem, há exagero. É isso que esse Villa tenta fazer. Mas o pior não é isso, não. O pior que ele fez foi desqualificar a fala da atriz Thaís Araújo, mas além dele desqualificar a fala de Thaís Araújo, ele ainda faz um insulto pesadíssimo a Thaís Araújo. O que ele diz? A Thaís Araújo disse que se o seu filho estiver num bairro de brancos, desses onde só serviçais são negros e mestiços, e onde só residem brancos, um bairro de luxo, vamos dizer assim, e seu filho estiver saindo de um jogo de futebol, ela usou essas palavras. Eu não estou reproduzindo ipsis literis, mas eu estou dizendo aquilo que a Thaís Araújo disse. Se esse filho da Thaís Araújo, pequeno, estiver saindo de um jogo de futebol, sujo, todo suado, sem camisa, e como a Thaís vive em bairros de classe alta, porque ela é uma atriz de sucesso, não é? Ela precisa até se preservar. Então ela vive num bairro chique, ela vive em lugares onde a maioria das pessoas é branca. Se o seu filho negro estiver sujo, sem camisa, descamisado, no meio da rua, numa calçada,
e vierem, por exemplo, duas senhoras brancas na contramão, o que vai acontecer? Vão ficar com medo daquele garoto, vão achar que ele está ali para assaltar. Isso acontece todo dia. Ah, não acontece não? Acontece sim. Há pouco tempo, um policial militar reclamou que dentro de um vagão de metrô, ele se sentou ao lado de uma mulher branca e a mulher estremeceu por ele ser negro e se levantou agarrada à bolsa, apavorada. E esse policial, ele fez um desabafo nas redes sociais e isso foi publicado, inclusive, no portal R7. Mas os casos de pessoas que ficam intimidadas com negros só pela cor da pele deles acontecem todo dia. Em que país vive o Marco Antônio Villa? Agora mesmo a gente tem um caso no metrô de São Paulo que eu noticiei aqui no canal, que eu reproduzi uma reportagem da TVT que mostra o rapaz todo arrebentado. Ele foi assaltado por dois assaltantes brancos, saiu correndo, entrou no metrô, pediu ajuda dos seguranças, os assaltantes brancos chegaram em seguida, disseram: olha, esse cara é bandido, a gente está perseguindo ele porque ele assaltou lá atrás. Como os assaltantes eram brancos e a vítima era negra, os seguranças do metrô acreditaram nos assaltantes. É isso que o Marco Antônio Villa está desqualificando. Quando terminar o vídeo, você vai ver o link para o blog da Cidadania e você procura lá. Eu vou também colocar o link pro vídeo desse Marco Antônio Villa lá no blog, não no canal dele. Eu vou colocar para a reprodução do vídeo lá no blog da Cidadania e você vai poder ver aquilo que disse esse sujeito, porque ele, sobre essa fala da Thaís Araújo, sabem o que ele disse? Ele chamou a atriz de picareta, isso mesmo, ele disse que a fala da Thaís Araújo é uma picaretagem. Como se uma mulher bem-sucedida como Thaís Araújo precisasse inventar uma história dessa. A Thaís Araújo é famosa no Brasil e no mundo pela sua beleza, pelo seu talento, pela sua capacidade. Ela não precisa inventar nada, Marco Antônio Villa, até porque a sociedade brasileira, ela sabe muito bem que essa vergonha acontece. Então, Marco Antônio Villa, eu gravo esse vídeo esperando que a Thaís Araújo veja este vídeo, saiba o que você disse dela e te processe, porque você tem que indenizá-la, e muito, pelo insulto, pela calúnia que você assacou contra essa grande ativista política que teria tudo, a Thaís Araújo, para fazer que nem tantas outras celebridades e ficar negando o racismo para fazer média com racista rico, racista poderoso. Mas a Thaís Araújo, ela pensa no futuro do filho dela, ela pensa no futuro da maioria deste país, que é negra ou mestiça, que é negra, é afrodescendente. Então a Thaís Araújo, ela, com o seu ativismo, ela pensa nisso, ela pensa em todos os que sofrem o racismo terrível que há no Brasil. Meus amigos, eu concluo mais esse vídeo, eu continuo insistindo nesse tema do racismo, porque nós estamos num momento propício a discutir esse assunto. A sociedade brasileira precisa discutir e os últimos acontecimentos criaram a oportunidade perfeita para a gente discutir o racismo no Brasil e por isso eu estou insistindo nessa questão. Eu agradeço muito a atenção. Como sempre, eu peço que se inscrevam no canal do Blog da Cidadania e que deixem o seu like, a sua curtida no nosso vídeo, que isso nos ajuda e nos estimula a continuar fazendo o nosso trabalho. Muito obrigado.